Doutora Paula Modin, doutor Rafael Radaeli, urologista, especialista em fertilização e reprodução. Vamos conversar um pouquinho hoje, um bate-papo sobre o Hospital Modin. É algo novo, né? Vem assim sendo agora a sensação do momento para nós. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Doutora Paula, o que é para você hoje estar aqui desfrutando de toda a consequência do trabalho do Dr. Gilberto e da doutora Regina? É muito emocionante porque a gente conseguiu concretizar um sonho do meu pai de anos. Então, assim, durante muito tempo a gente sempre escutou ele falando que ele gostaria de construir um ambiente que fosse repleto de tecnologia, que conseguisse agregar bastante gente que tivesse o mesmo propósito do que eles, né, em relação à medicina. Então, em 2011, ele começou a planta do hospital. Essa planta foi até 2014, com inúmeras mudanças. Uau. Ele disse que foram 20? Mais de 20 atualizações? Mudou bastante coisa. Em 2015, começou a fundação. E daí, durante todo esse período, a gente sempre falava, não, tá construindo, um dia sai. Tá construindo. Algo longe, né? E duraram 2015 até agora, né? E finalmente conseguimos chegar aqui. E é maravilhoso ver toda essa trajetória e de pessoas que estavam ao lado para ajudar a concretizar esse sonho. Então, essa semana da mudança foi muito emocionante ver todos os funcionários assim, realmente vestindo a camisa e falando: agora é a mudança, vai dar tudo certo. Aconteceu finalmente, exatamente, né? Todo mundo pegando balde, pegando as coisas, arrumando. Foi muito bacana. Satisfatório, né? Foi muito legal. Doutor Rafael, faz quantos anos você já está aí com o pessoal? Eu tô aqui desde que eu tô com o Dr. Gilberto e a doutora Regina, desde 2000. Na verdade, no final de 2000, eu estava no final do primeiro ano de faculdade, então eu tinha acabado de entrar na faculdade, e daí eu fui procurar, e, na verdade um colega de turma conhecia a Juliana. Legal. Que a Juliana fazia medicina já em Prudente, e ela comentou que o pai dela precisava de uns alunos para vir aqui, e eu e o Rogério e mais um colega, o Alex, falou assim, então vamos partir lá. Chegamos aqui, batemos na porta da frente mesmo, a gente quer fazer alguma coisa, tem como fazer pesquisa, alguma coisa que você tem para ensinar pra gente? Falou, tem coisa para fazer, e desde então eu tô aqui, né? Uau. Então eu fiquei os 6 anos de faculdade, né, que fiz aqui em Maringá. Depois eu fui para São Paulo fazer minha especialização, fiquei 7 anos em São Paulo, e quando eu já voltei trabalhando aqui na clínica. Então, que eu voltei para Maringá em 2010, né, 2011, e desde então eu já trabalho aqui na clínica, no hospital, na verdade, desde então. Então, na verdade, eu estou junto do projeto, né, junto com... Sim, desde o princípio. Desde 2000, desde 2001, né, mudou para Maringá em 95, e 2001, para dizer, eu estou dentro do projeto até hoje. Quando o Dr. Gilberto chegou em você e falou, vamos abrir um hospital com toda essa... tamanho, né? Então, eu trabalho em outros hospitais, né, eu ajudava, inclusive, a administrar um dos hospitais aqui de Maringá, e eu sei do tamanho da dificuldade que era tudo isso, né? Então, quando o Dr. falou, nós vamos fazer porque eu preciso, a gente entendia a necessidade, a gente entendia o que ele estava querendo com isso, né? Querendo realmente revolucionar o que a medicina era. Então, era bem aquilo que ele falou algumas vezes com a gente. Eu fiz um passo lá atrás e agora está na hora de um passo um pouco maior. Uau. Porque eu estou chegando num momento que eu estou ficando mais estagnado dentro e eu preciso expandir. Ele tinha alcançado tudo que tinha para alcançar. Exato. E para onde eu vou, né? Exato, né? E daí ele falou, agora é a hora de a gente montar uma estrutura maior, com mais tecnologia, porque a gente tem tudo o que a reprodução pode oferecer, por exemplo, né? Dentro da reprodução, né? Que é a nossa área. Tudo que tem, a gente tem dentro do nosso, mas tinha coisas que a gente já queria aumentar e nossa estrutura fisicamente ela tinha... Sim, era limitada. Limitada, né?
E daí ele falou, vou montar. E daí até hoje eu tava revendo essa semana passada, eu tava mexendo nos computadores, que é o computador que eu ia trazer para cá, e eu achei a primeira planta que ele me mandou, que eu lembro até inclusive que depois dessa planta a gente sentou nós dois juntos, junto com o Odin, para discutir a planta, né? Falar, e não tem nada a ver com a planta. Ela tem coisas parecidas, né? Realmente a ideia, mas tem muita coisa diferente mesmo. Então, uma ideia que foi crescendo, né? O projeto crescendo, pegando e ganhando corpo. E é impressionante hoje estar aqui. E ele sempre foi, o Dr. Gilberto sempre foi aberto com você, por mais assim que você não seja da família sangue. Agora deixa eu fazer um adendo aqui. Ficou com ciúmes? Não, por incrível que pareça, assim, o Rafael entrou na parte médica da família antes do que a Flávia, porque eu entrei na medicina em 2004. E o Rafael sempre com uma simplicidade e uma boa vontade tão grande que ele conquistou a família inteira. Eu falo que o Rafael é meu irmão, um menino que a gente não teve. Uhum. E sempre foi brilhante. A gente nunca, em nenhum momento a gente teve inveja. Uau. Porque a princípio a parte de pesquisa sempre era o Rafael. Nós estávamos lá começando a faculdade, o Rafael já estava fazendo pesquisa com os dois. E o Rafael também acabou sendo nosso mentor, né? Sim. Então eu fiz Santa Casa, ginecologia e obstetrícia, o Rafael fez urologia na Santa Casa. O Rafael me recebeu na Santa Casa lá em São Paulo. Ele fez o papel de irmão mais velho, sabe? E ele tem esse carinho. E realmente, a parte de pesquisa do Rafael, todas as loucuras, porque eu falo que meu pai tem alguns momentos de loucura, que ele acorda num dia e fala, pensei nisso, eu quero resolver, eu quero fazer isso. É o máximo, gente. O Rafael é a pessoa que geralmente compra a loucura dele e tenta fazer as coisas. E vai junto. Exatamente. Fala, não, ok, precisa disso, vamos atrás disso, vamos atrás daquilo. Ele sempre esteve junto. E tanto é que todo mundo acha que o Rafael é da família. Todos os pacientes acreditam que ele é da família. Só não tem o mesmo sangue, mas ele é da família. Porque ele entendeu desde sempre os princípios morais, éticos e o propósito que era tudo isso. Uau, maravilhoso. Na verdade, eu acabei aproveitando a grande oportunidade que a vida me deu, né? De estar perto dessas pessoas maravilhosas, né? Então, de você poder desenvolver as coisas que você sempre quis, né? Porque eu fiz medicina realmente porque eu decidi fazer, eu quis fazer. Nunca tive ninguém que pediu para eu fazer, eu sou o único médico da família, né? Agora tem minha prima que está fazendo, mas não tinha nenhum médico na família, nada, então foi uma decisão muito... Só que simplesmente Deus chegou para mim e falou, tá o maior presente que você pode ter, né? Que é ter grandes exemplos, grandes pessoas que apostam em você, que brigam com você, né? Vocês acham que o Dr. Gilberto e o Ed não brigam, eles brigam, né? Eu sei que brigam. Eles exigem a gente, eles puxam a gente pro máximo que a gente pode render. E isso só é gratificante, né? Então eu me considero um bom profissional, eu acho que eu sou uma pessoa que me dedico muito, e isso é graças ao convívio que eu tenho com essas 5 pessoas, né? Com essas 5, né? O Dr. Gilberto, a Dra. Edna e a Paula, a Ju e a Flávia, que a gente se puxa, na verdade, né? Então a gente não tem o espírito de concorrência, a gente se puxa, né? Então a gente gosta, a gente tem o espírito de se ajudar, de participar, e eu acho que isso faz com que a gente forme um time em especial na reprodução, que é onde eu posso falar mais, que é onde eu convivo, realmente quase, não digo único, mas para nós é quase único. Porque é um tentando ajudar o outro, tentando puxar, tentando ter melhor resultado, né? Então, e ficaram 3 na reprodução e 3 na oftalmologia, se for parar pra pensar, né? Exato, Ele veio, agregou, olha que legal, maravilhoso. E falando assim de estrutura hospitalar hoje, você desde o começo junto, então não tem nem como dividir, falar, ele é de fora e tal, porque igual você falou, ele veio antes de você, querendo ou não, né? E dessa estrutura toda, hoje, qual é a sua expectativa? Falando de estrutura hospitalar mesmo. Bom, vou falar um pouquinho da parte da minha área de atuação, né? Que é
que é a medicina reprodutiva masculina, ou andrologia, né, ou a própria área masculina, o fator masculino, né. Hoje, eu falo que tem coisas que eu sou abençoado num tamanho que de vez em quando eu precisava parar e rever um pouco, né, porque assim, dentro dos centros de reprodução que existem no Brasil, a maioria deles não tem a estrutura que nós temos, a grande maioria, tá? Então a gente tem, hoje eu consigo fazer dentro da Mater Baby, aqui dentro do hospital, qualquer tratamento que existe no mundo de reprodução de fator masculino. Uau. E eu não só consigo fazer isso, como eu consigo fazer isso com as melhores tecnologias que existem, né? Isso pela associação maravilhosa entre a reprodução e a oftalmologia. Porque com uma certa frequência eu bato na porta da doutora Edna e falo: doutora Edna, aquele aparelho seu é tão bom, posso usar? A parte né? do microscópio. Da microscopia, da parte de magnificação, olha só, da parte de instrumental. Então tem muita coisa que eu utilizo. Então assim, eu tenho, para a minha área, né, para a área da medicina reprodutiva masculina, eu tenho quase tudo na mão. Né? Então isso me ajuda muito a evoluir. Você tem que explorar isso, tá bom? Exatamente. Então assim, eu tenho muita, o campo que eu tenho aqui é um negócio, eu tenho, por exemplo, grandes centros, tem 1, 2 microscópios, eu tenho 3 aqui, entendeu? E a doutora Edna, às vezes eu gosto porque ela gosta de comprar mais, entendeu? E daí ela tá, então assim, tem mais, então assim, me facilita muito. Então eu tenho uma estrutura hoje de consultório, uma estrutura de centro cirúrgico, uma estrutura de laboratório, uma estrutura de microscopia, que é o que eu mais utilizo dentro da minha área, perfeita, né? Eu tenho tudo que eu preciso, né? Então, não me falta nada do que eu precisaria. Então, dessa parte, realmente eu tô... Sensacional. Tô muito e é importante a gente falar que, assim, os grandes centros hoje não são todos que possuem alguém com habilidade para o fator masculino. Então, assim, não são todos os centros que você tem o urologista que vê tudo ali da parte masculina. Tanto que o Rafael, muitas vezes, é convidado para ir para São Paulo, para Curitiba, para poder fazer alguma cirurgia, como microtesa, para tentar conseguir o espermatozoide para fertilização. Então, hoje o hospital, além dessa estrutura física, que é tão importante quanto ou mais, tem essa parte profissional capacitada. Sim. Hoje chega um casal para vocês e fala: não consigo engravidar, não conseguimos engravidar. Vocês dois atuam juntos e conseguem, na maioria dos casos, solucionar. Sim, é sempre em conjunto, né? Uhum. Isso é diferencial, né? Sim. Porque seria, né, ruim chegar aqui o casal, aí você fala: não, vou ter que procurar outro médico em outro lugar. Não, você tem tudo aqui, além de toda a tecnologia, além de todo o suporte, ainda tem o profissional. E a gente entende que a parte masculina, por exemplo, a gente confia 200% no Rafael. Então, sempre que a gente checa que tem alguma coisa vinculada à infertilidade masculina, porque a gente pode até começar a investigação de ambos, óbvio, mas a partir do momento que a gente detecta alguma coisa diferente no homem, a gente já encaminha para o Rafael. E daí a gente caminha junto. Enquanto a gente está com a parte feminina, o Rafael está com a parte masculina para otimizar ao máximo, para depois a gente ver qual que é o melhor tratamento. Legal. O caminho normal, né? Então, assim, por exemplo, eu tô em casa, né? Eu tô querendo engravidar e o caminho normal é a equipe da gineco, né? Então, é o caminho mais frequente, né? Mesmo porque, normalmente, a mulher procura antes, né? Então, tem uma... A maternidade é um pouco mais forte. E elas cuidam um pouco mais, eu acho, né? São mais cautelosas e tal. Então, o caminho normal é os pacientes virem via ginecologia, aí o ginecologista, ele tria, ele faz toda a avaliação, vê quais são os possíveis pontos de escape, então, ou seja, pontos que não estão dando certo, e daí faz a distribuição. Então pode ser um fator masculino, fala com o Rafa, tá faltando mais feminino aqui com a gente, aí eu preciso ver a parte da parte endocrinológica, manda pro endócrino. Então, quem faz muito essa leitura, né, quem concentra um pouquinho isso, essa primeira etapa que é o esterileuto, né? O uro também pode também, mas não é o caminho mais comum,
Né? O caminho mais comum Acaba sendo urologista quando aquele casal que geralmente é um segundo casamento, o marido já é vasectomizado, daí pode ser que vá primeiro para ele. Pode ser que vá primeiro para mim. E daí ele fala, olha, tudo bem, você tem a vasectomia, só que temos que ver a parte feminina, porque pode ser que tenha uma outra coisa associada ali. Sem ver a parte feminina, eu não consigo fazer nada na masculina. E vice-versa. Conjunto. E falando em vasectomia, você faz também esse procedimento ou não? Faço também, que legal. Faço também. Assim, eu trabalho como urologista geral, né? Então eu faço todos os procedimentos que a urologia faz. Então eu cuido lá desde o rim até vamos toda cuidar parte... do rim, beber água. Então toda a parte urinária, toda a parte cirúrgica eu faço, né? Mas a minha paixão, né? O que eu acordo e o que eu durmo estudando, o que eu faço mais, acaba sendo dentro da reprodução, né? Hoje eu tenho um grupo dentro de Maringá, que é um grupo muito forte, que a gente fez divisões das nossas equipes. Então, a gente sabe quando cada um vai trabalhar, né? Então, tal coisa fulano faz, tal coisa ciclano faz. Então, eu tenho esse grupo muito, muito forte e essa parte reprodutiva ficou comigo. Legal, é o que você ama. É o que eu... Eu acho que é porque a parte reprodutiva tem muita pesquisa, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente caminhar. Não fica estagnado, são coisas novas, né? Tem muita coisa ainda pra desvendar, então eu acho que isso que dá essa vontade do Rafael tanto de dormir, acordar, estudar, pensar. E vocês pesquisam juntos? Pesquisam juntos, assim? Todas as nossas pesquisas são juntas, na verdade, né? Legal. Então, por exemplo, no meu mestrado, a Paula tá. No mestrado da Paula, eu tô. No mestrado... o meu mestrado, uma das pessoas que mais me ajudou foi o Rafael. Então, a gente faz... bem como irmãos mesmo. Acho que nem irmãos se ajudariam tanto. O meu mestrado foi o transplante de tecido ovariano heterólogo entre coelhos. Então, a gente teve que operar, a gente operou 16 coelhos, né? Meu Deus. Rafael operou todos comigo. Ele entrou em todas as cirurgias. Gente. Ele me ajudou a cuidar de todos os coelhinhos. Uau! Dentro da nossa pesquisa, assim, mesmo quando é uma pesquisa da ginecologia, eu faço parte. Quando é uma pesquisa da andrologia, a Paula faz parte junto comigo. Então, por quê? Porque existe a visão do outro lado, né? Que é tão importante no resultado. Não o resultado necessariamente da pesquisa, mas como aquilo pode se transformar num benefício para os nossos pacientes, né? Então, então, assim, todas as pesquisas são discutidas, são feitas dentro da nossa equipe. Então, a gente vai começar um trabalho. Sentou, gente, isso aqui não pode, isso aqui. Então, a gente coloca todos os pontos juntos. Né? E depois, lógico, cada um tem o seu trabalho de casa. Sim. Né? Então, você vai para casa, estuda isso, você vai para casa, estuda isso. E depois a gente senta de novo e também vai desenvolvendo. Tá? Então, e tanto que hoje a gente tem, atualmente são 6, né? Acho que 6 ou 7 pesquisas. Em andamento, né? A gente deu uma... como que eu falo? Nós dois tivemos filhos, né? Nós dois estamos cada um com 2 filhos pequenos. Então, os últimos 4 anos foi um pouco mais difícil, né? Porque a gente se dedicou um pouco também à família. Não é só reproduzir para os outros, né? Agora que a gente está querendo retomar, então a gente vai pensar agora no doutorado. Nós fizemos o mestrado, nós dois. Eu defendi em 2015, né? Você foi em 2013. E depois a gente foi aí se dedicar um pouco à família, e agora meu pai já está puxando a nossa orelha que a gente tem que fazer o doutorado. Seguir o exemplo. Agora a gente vai se preparar para o doutorado. Uau. Na verdade, acaba pra gente fazer, né, seguir no estudo é uma coisa natural pra gente, não é uma coisa forçada. Porque assim, é o que a gente faz, na verdade, Estudos. né? Então assim, o que a gente já fez de pesquisa já teria dado vários doutorados pra gente, entendeu? É aquilo, médico sem estudo contínuo, ele não tem resultado, não tem né? É que assim, é que o doutorado ainda ele acaba sendo a formação do pesquisador, né? Então, essa que é a função do doutorado, formar o pesquisador, né? Formar o cientista, né? Legal. E só que, assim, o que a gente já fez de trabalhos científicos já teria dado para a gente fazer o doutorado. A questão só que existe a parte burocrática, documentação e processos, né? Então, assim, para vocês tem que saber muito sobre determinado assunto, então essa etapa que a gente já fez algumas coisas dentro do mestrado que a gente vai continuar no doutorado. Né? Mas leva um tempinho, e é bem isso, né?
Eu tô com um filhinho de 4 anos e uma filhinha de 1 ano, né? A Paula tá com o Dudu de 5 e a Gabi de 6 meses. 6 meses, né? Então agora a gente tem a parte que diminui um pouco, Sim. mas a gente diminuiu a questão do doutorado, mas a produção científica ela porque o doutorado teria toda cumprir os créditos e nas aulas, cargas, né? Então isso daí que estava um pouco complicado da gente conseguir administrar. Sim. Mas a gente agora vai colocar em prática. E agora em casa, né, porque aquela adrenalina do hospital também já está baixando, agora está realizado, né, de fato. Então já diminui aquela... E uma das coisas que vai facilitar muito para a gente estando aqui dentro é essa estrutura que a gente tem, né? Isso facilita demais. Eu lembro uma vez que em 2012, a gente foi, eu, a Paula e o Almudinho, a gente foi para Seattle, no congresso, e a gente foi num laboratório de célula-tronco que tinha em San Diego, que era primeiro que era lindo, né, Paula? Era um lugar assim, parecia de filme. Parecia de filme, um prédio de vidro na beira-mar, voltado exclusivamente para pesquisa de célula-tronco, né? E a gente chegou lá dentro, a gente fez uma visita junto, né, com o responsável do local, e eu tinha tanta estrutura, pra você entender, que eu tinha certeza que o meu mestrado que a gente gastou 2 anos para fazer, eu tinha feito em 1 semana lá. Nossa! Tá? Essa é a mesma pesquisa, sabe? De tanto tamanho da estrutura, facilidade. Né? Ressonância para rato. A gente tem aqui em Maringá, tá? Essa estrutura também. Não aqui, mas a gente tem em Maringá. Mas lá era tudo concentrado. Então assim, era prático, era muito tinha prático, que mobilizar tudo. Então eu não preciso sair, é o que eu tenho aqui agora, entendeu? Então eu tenho as coisas aqui. Eu tenho prontas para agir. Exatamente, então isso facilita muito para a nossa produção, que deve aumentar muito nos próximos anos. Legal. Bastante. E o que vocês têm agora de expectativa para, não só na parte de estudos, etc., mas assim, na parte de, como que eu coloco? Assistência. Talvez seria isso, essa palavra. Para os nossos pacientes. Exato. Assim, né? Primeiro, assim, o que conseguiu, o que o Hospital Almudinho conseguiu, que é uma coisa, é o conforto que a gente tem, né? A personificação do tratamento. Uma experiência diferente, eu acredito, exato, né? A individualidade, né? Então o paciente ele chega, a maneira como ele é recepcionado, para onde ele vai, é tudo minuciosamente pensado no conforto. A gente sabe que a gente trabalha com uma área que poucas áreas da medicina têm uma sensibilidade, tem que ter uma sensibilidade tão grande quanto a reprodução. Eu acho que a pessoa, querendo ou não, o casal, quando eles... Normalmente é casal, né? Quando eles chegam aqui, eles já estão calejados, né? Eles não é a primeira alternativa, não é a primeira coisa, assim, vou lá ver, né? Primeiro. Pior que isso, eles estão destruídos. Entendeu? Emocionalmente, total. E fisicamente, acredito também, porque o estresse, o cansaço de sempre, né? Então, assim, é muito difícil. Então, todo o hospital, toda a dinâmica do atendimento, onde são os nossos consultórios, por que eles são naquela posição, é tudo pensado... Inclusive, a sua sala é maravilhosa. No conforto, né? No conforto do paciente, né? Então, essa parte do acolhimento é uma coisa... Acho que a palavra é importante. O acolhimento e a individualização de cada tratamento. O tratamento para aquele casal, o que eles vão precisar. Sim. Né? Da quantidade de medicação para esse casal. Não é a mesma coisa para todo mundo. É todo mundo. Sim. Ele se então, sentiu isso, e a gente poder oferecer tudo, né? Do começo ao fim, né? Importante falar assim, os centros de reprodução, eles não podem ser centros de fertilização. E nós somos um centro de reprodução. Tanto que as nossas últimas publicações são em áreas não da fertilização humana, né, da fertilização in vitro, mas sim da reprodução, né, de técnicas de reprodução que você não tem que invadir necessariamente, técnicas menos que a gente chama de baixa complexidade. Sim. Então a gente é um centro de reprodução. Né? Inclusive aqui o casal faz, porque muita gente tem dúvida, né? Mas a gente vai fazer a coleta aí mesmo, os embriões ficam congelados aí mesmo, preciso ir para um outro lugar para fazer o procedimento. E é tudo aqui. É tudo aqui. O congelamento. É tudo aqui.
Uau. A embriologista sênior tá com meu pai já tem mais de 20 anos. Então, é ela que comanda o laboratório e foi uma das primeiras no Brasil, então a gente confia muito no trabalho dela. A gente já tem a média, não é uma surpresa pra gente, a taxa de fertilização, de gravidez, porque... Por mais que ainda seja emocionante cada caso, ainda não é uma surpresa, porque é certeza. A gente já sabe mais ou menos como é a rotina do laboratório, né? Então, ela comanda, existem outros embriologistas, mas ela já está conosco há mais de 20 anos. Olha só. Então, e tudo é feito aqui. Então, desde a investigação até o final, que se for necessário, né? Tanto da parte masculina, o Rafael faz a punção, a pesa, a microtesa, a gente faz tudo aqui. Legal. E, assim, o casal chega, não conseguimos engravidar, engravida. A alta deles daqui é com 3 meses de gestação. Né? Engravidou 3 meses, se acompanha com você, com a doutora, né? Isso. Eu e o meu pai não fazemos obstetrícia, a gente fica até sair fora do risco do aborto. Um dos projetos hoje é talvez trazer alguns médicos para fazer essa parte de pré-natal aqui. Sim. Mas por enquanto, conosco ficam até os 3 primeiros meses. E a doutora não tem vontade de atuar nisso, continuar? Fazer obstetrícia? Eu acho que a obstetrícia é uma área linda, porém, eu também amo ser mãe. E se eu me dedicasse à obstetrícia, eu sei que talvez eu não conseguiria estar tão presente na vida dos meus filhos da forma que eu gostaria. Sim. Porque obstetrícia você tem que estar disponível para uma bolsa que vai romper, para uma mulher que vai entrar em trabalho de parto. E eu não conseguiria deixar a paciente sem o meu auxílio. Sim. E talvez eu sofresse em deixar os meus filhos. Sim. Então, por esse motivo, eu preferi me dedicar muito à parte reprodutiva. De vez em quando tem final de semana, domingo, que eu tenho que vir para fazer uma coleta, uma transferência, feriado. Mas daí são períodos mais curtos. Sim. E eu consigo me dedicar mais aos meus filhos, que para mim também era uma prioridade. Sim. E apesar de ser a mesma área, são coisas totalmente diferentes. Distintas. Então, assim, trabalhar com reprodução é completamente diferente do que é trabalhar com obstetrícia. Entendeu? Eles se cruzam, o conhecimento se cruza, mas a formação, o treinamento, tipo, se você tem como evoluir dentro da reprodução, você tem como evoluir dentro da obstetrícia. Eu acho que fazer as duas coisas seria complicado. É difícil. Porque como é que você vai pensar às vezes em fazer a indução, a coleta, e outra paciente vai e entra em trabalho de parto, e você tem que... Você entende? Verdade. Então, existem colegas da nossa, né, que a gente trabalha, que são da nossa equipe, que fazem isso até hoje. Né? A gente tem um colega em especial que é de Santos, que ele faz obstetrícia, faz brilhantemente, faz reprodução, mas a gente vê que tem dias que o bichinho sofre. Né? Ele puxado. Corre pra cima e corre pra baixo e vai. Né? Hoje ele tem o filho dele que também trabalha na mesma área, então acaba ajudando muitas vezes nessa dinâmica. Mas não foi uma opção, né? Acaba sendo uma opção. Eu acho que se você puder escolher e trabalhar e se dedicar, o tanto que a gente, né, eu vejo que a Paula se dedica dentro da reprodução, é algo que realmente se acaba se transformando num profissional único, né? Sim. Que é aquilo o dia inteiro. Você acorda e dorme pensando naquela dinâmica, né? Eu acho que quando você gosta, quando você ama o que você faz, é isso. E não faz sentido se não fosse assim. Né? Não teria assim, são vidas. É uma área muito emocionante, na verdade, né? Eu acompanhando a Paula agora esses últimos dias que nós ficamos juntos aqui, acho que umas 2 vezes. Nossa, foi muito legal o dia que você recebeu a notícia de uma paciente acabar de engravidar e era uma peça fundamental no seu livro. Uhum. Eu estava junto, eu falei, nossa, gente, isso é muito legal. Até nossa vontade de conhecer um pouco mais mesmo, sabe? E tava a doutora Paula, o doutor Gilberto juntos e ficaram felizes, assim, imagina a paciente, a alegria dela, só que de vocês por terem feito, fazer parte desse processo. O livro que a Mariana tá falando, agora vai ser a Vida de Tentante, né? Que vai ser a 2ª edição dos Somos Inférteis. E especificamente essa paciente
tinha sido uma que havia sofrido muito para conseguir finalizar o tratamento, e eu tinha dito para ela, a gente estava preparando ela para transferência, e eu olhei para ela e falei, o último capítulo do livro tem que ser a tua história. Eu acho que a gente vai fechar o livro com chave de ouro, você precisa contar a tua história. Porque você amadureceu muito, você cresceu muito, eu acho que você ainda vai ajudar muitas mulheres que lerem o seu capítulo. E ela descreveu, só que no final ficou em aberto, porque ela falou, agora a gente vai transferir e vamos aguardar o que Deus vai mandar pra gente. E daí o beta dela deu positivo, graças a Deus, né? E eu falei, realmente era a cerejinha do bolo, né? E ela mandou um áudio lindo, que ela estava toda emocionada. E isso vale tudo pra gente. Não tem nem como a gente poder expressar a felicidade que é receber esse tipo de mensagem. Eu imagino, mas também não consigo me imaginar tanto, porque realmente é algo muito surreal. E vocês, assim, eu vejo, por ser algo tão, assim, delicado, faz parte do que Deus deixou pra nós, né? Faz parte do que Deus, o que está lá escrito, pra gente reproduzir, né? E as pessoas não conseguem por alguns motivos, e vocês estão aí cumprindo o que Deus deixou, o que está ali escrito, que é para nós fazermos mesmo. Isso correndo atrás. Exatamente. Não desistindo, né? E muitas vezes os casais chegam falando isso para nós, né? Falam, não tem mais, né? Eu falo assim, não, aqui a gente não tem, primeiro a gente não tem caso fácil, né? Sim. Não vem aqui os casos, né? A gente não recebe isso, então é isso, é o caso difícil mesmo, mas essa é a nossa missão. A gente busca, a gente chega, a gente vai ter as alternativas com muito critério, né? A gente tem muito critério para indicar as coisas, ver se precisa, não precisa, o quanto de sofrimento que isso vai causar, não vai, mas enquanto tiver aquela esperança e tiver uma possibilidade real, né? Que é outra coisa importante, trabalhar, né? Sim. Não trabalhar com expectativas ao ar, né? A gente vai correr atrás. E é por isso que a gente gosta de pesquisa. Sim. Eu aprendi com meu pai de que fazer a mesma coisa sempre, esperar resultado diferente, é meio que impossível. Então, quando não dá certo de um jeito, a gente vai ter que tentar descobrir uma outra forma para tentar fazer dar certo. Isso. E daí que entram as pesquisas e que, com o pé no chão, óbvio, né? Sim. Mas desistir não. Sim. É isso. E da parte de, igual nós falamos, da vasectomia, depois existe muito isso, com muita frequência, casais, homens que, igual a doutora disse, em relação ao segundo casamento principalmente, mas chega aqui, tem vasectomia. A maioria dos casos é reversível? A gente, assim, quando o paciente fez a vasectomia, a gente chama esse quadro de azoospermia obstrutiva. Então a gente sabe que ele produz espermatozoide, na grande maioria, 95%, 95% ele produz, só não sai, né? Então aí a gente pode fazer, ou a gente faz a reversão da vasectomia, que é possível, né, com uma taxa boa de sucesso, né? Ou a gente faz a fertilização in vitro. Então eu vou dentro do testículo, eu tiro o espermatozoide, entrego para o laboratório fertiliza o óvulo da esposa. O que é importante falar, depende muito do tempo que foi realizada essa vasectomia. Porque eu acredito que se for um tempo muito longo, às vezes a reversão pode ser um pouco mais difícil para voltar uma quantidade de espermatozoide que seja o suficiente para a paciente depois engravidar naturalmente. Certo? Tudo isso a gente leva em consideração, né? A idade da parceira, individualizar, né? A idade, a chance dela, reserva ovariana da parceira, quanto tempo eu tenho, porque depois que eu faço uma reversão de vasectomia, o casal tem que engravidar natural em casa, né? Então senão não vale a pena fazer a reversão, né? Então você tem que fazer toda uma discussão junto com o casal, junto com a equipe da parte feminina, do fator feminino, para daí você tomar a decisão se você vai com uma reversão ou não vai. E realmente, muito tempo da vasectomia, ela diminui um pouquinho porque eu tenho que fazer uma técnica de cirúrgica um pouco mais complexa, que eu tenho que fazer uma ligação em um tubo um pouco menor, que é no epidídimo, uma área diferente. Isso diminui um pouco a chance de reverter, né? Mas depende muito da idade, do todo o contexto, do que a gente vai fazer,
se tem Por isso é muito não individual. tem, é totalmente individual. E aí Então, que, legal. que entra de cada casal aqui é único. É uma história. E individualizado. vocês abraçam a história, né? Sim. Entram assim, de uma forma assim, bem emotiva. Não tem como não ter emoção. Não faz sentido. Na faculdade, todo mundo ensina pra gente não se envolver nos casos, esse tipo de coisa. Mas é difícil. Pra mim, isso aí é a coisa que eu menos considero na minha vida. Pra mim, não vale a pena viver dessa forma, entendeu? Se não for pra me se jogar, pra viver aquilo e pra se emocionar, Sim. beleza, o dia que você chora, a gente chora junto, no dia que a gente Sim. dá risada, a gente dá A gente risada vai sorrir junto. junto. Entendeu? Então a gente prefere vivenciar isso tudo e se dedicar ao máximo que a gente pode do que manter um isolamento ou um Sim. afastamento que na verdade não é real, ele não existe isso. Quando acontece alguma coisa ruim com o seu médico, tá triste também. Sim, você Se vai ele pra não casa tá pensando triste, nisso. Exatamente. Se ele não Você tá não triste, consegue desligar, né? o ideal é que você reveja se você deve ser médico, entendeu? Então, se acontece uma coisa ruim com o seu paciente e você não fica triste com aquilo, reveja, você está na área errada. Sim. Então, isso é humano, então a gente sofre com os nossos pacientes, a gente dá risada com os nossos pacientes. Então, lógico que a gente tem só uma maturidade Sim. para entender o que é importante daquele passo todo. Então, eu tenho que entender que o casal está ansioso. Eu não posso estar ansioso junto com o casal, querer começar uma fertilização ontem. Eu tenho que entender. As pessoas chegam, né, querendo pra ontem. A gente entende isso. Eu imagino. O nosso papel, eu acho que é principalmente passar informação pro casal. Aqui a gente não impõe um tratamento. Então a gente investiga, a gente dá as possibilidades de tratamento. Obviamente, explicando a possibilidade de cada um e a chance de cada um. E daí, em conjunto com o casal, a gente vai falar, bom, para nós, esse daqui vai ser o melhor caminho. A gente não vai chegar para um casal e falar, olha, vocês precisam fazer a fertilização. Sim. Não, a gente vai explicar o resultado de cada exame, explicar a possibilidade de cada tratamento e daí a gente vai chegar na conclusão do que vai ser melhor pro casal. Maravilha. É muito complexo. Até para explicar o que a gente, por exemplo, tem uma coisa que eu acho as pessoas leem, estudam, né, veem tudo, mas quando chega para conversar, junto com toda a explicação que a gente dá, tem toda uma emoção junto, entendeu? Então, o que a gente faz também é de não apressar e a gente explica eu já vi isso acontecer, da Paula explicar o mesmo tratamento para o mesmo casal de pacientes 5 vezes. Meu Deus. A mesma coisa, olha, então funciona assim, funciona assado, funciona Tem assado. alguma dúvida? Tem Quer que eu explique diferente? Novamente, porque é um monte de termo difícil. Você que não é da nossa área, não tem um monte de termo difícil. Pra mim difícil. é tudo, é igual eu perguntei. E aí, depois que tá o embrião, e aí, o que faz? Como que é? Então, assim, e é uma curiosidade. A gente quer saber o que faz, como é feito, entende? E pra você ter... E numa consulta, a gente deve usar, sei lá, 200 termos que, por mais que a gente tente simplificá-los, é difícil de entender. Difícil. A gente tenta usar metáfora para tentar explicar alguma coisa. Eu uso muito metáfora para tentar explicar algumas coisas. E a gente tem que entender que, assim, é o sonho daquele casal. Sim. Então, a gente tem que ter paciência. Sim, acolhimento, empatia pelo próximo, né? E tem que ter esse tempo. Uma consulta hoje de primeira vez conosco, eu fico, acho que 1h30 com o casal. Olha só. Para tentar pegar o máximo de informações necessárias e para eu poder explicar tudo que... Entender tudo. Para ele entender e sair com o coração pelo menos um pouco mais leve de como entrou. E não vai entender tudo. É verdade. E ele vai voltar. Ele vai perguntar. E a gente fala, olha, pega um caderninho e vai anotando. Porque às vezes vocês ficam nervosos e não perguntam tudo o que quer. É verdade. Tem que anotar mesmo. Tem que anotar, tem que ver. Porque quando você tá ali no meio no bate-papo, na conversa, é difícil. Foge. Então tem perguntas que você fala assim, eu sempre brinco, falo assim, não tem pergunta, não tem dúvida, né? Espera virar a esquina. Né? É sempre. Eu falo assim, na gestação, no pré-natal. É uma loucura. Eu tenho 3 filhos. E a gente tem que anotar tudo pra chegar lá e perguntar. Porque senão você sai do consultório e esquece. Lembra? Esqueci de perguntar tal coisa. É incrível. Imagina uma situação dessa. Mas a pessoa já tá um pouco mais tensa, né? Sim. Que já tem alguns tabus, né? Porque dentro da nossa área a gente tem os nossos tabus, né? Sim. As pessoas imaginam o que é, né? O que é feito dentro do laboratório,
né? Então a gente tem que explicar tudo isso, deixar de uma maneira fácil das pessoas entenderem. E é muita informação, gente, para a gente explicar. Que a Paula e o pessoal, né, a Paula, o Mudinho, o pessoal nosso da parte feminina, que explica muito isso, é uma coisa gigantesca o tamanho da explicação que a gente tem que dar para os casais, né? Nossa. Da parte masculina também, tá? Tem muita coisa. O outro dia a gente marca só para falar sobre a parte masculina. Tem muita coisa legal. A semana que vem, viu? Semana que vem. E daí a gente pode, mas é muita informação. Tanto que a gente poderia, para falar de reprodução aqui, a gente pode ficar horas e horas e horas Sim, e horas. E ficaremos toda semana falando um pouquinho sobre isso. É verdade. Exatamente. E assim, já pegando o gancho, estamos encerrando. Mais alguma coisa? Não, acho que já foi bacana, né? Deu para passar a visão do que a gente imagina para as próximas etapas do hospital. E agradecer. Sim. Não, tudo maravilhoso. Eu tô encantada, né? Eu tô umas 2 semanas que a gente tá em contato, né? E pra mim, assim, é tudo muito lindo. É igual eu disse, a emoção é maravilhosa. Conversando com a doutora Edna, a emoção das cirurgias, do resultado para cada paciente, agora com vocês também. São 2 coisas muito emocionantes. São 2 soluções que vocês dão, né? De nichos diferentes, né? Especialidades diferentes, mas sempre com uma solução para um ser humano, que é assim... Com o mesmo amor, eu acho. Com a mesma dedicação pro próximo, né? Isso, exatamente. É isso, muito obrigada. Semana que vem estaremos de novo. E agora vamos deixar também uma caixinha de pergunta, eu acho legal, para a audiência, né? Aproveitar e colocar as dúvidas sobre reprodução, sobre fertilização geral e principalmente tratando de casal, homem e mulher. Bacana? Combinadíssimo. Combinado. Então vamos lá. Obrigada.